Olá, meus amigos e minhas amigas. Meu nome é Denilson Nascimento dos Santos, sou advogado. Primeiramente, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal. Não perca tempo, se inscreva em nosso canal, ative as notificações e não esqueça de deixar o seu joinha. Hoje vamos falar sobre o pequeno agricultor, o segurado especial, sobre a sua dificuldade em comprovar a qualidade de segurado quando ele necessita de algum dos benefícios da Previdência Social. Sabemos que o pequeno agricultor muitas vezes não tem toda a documentação, muitas vezes ele trabalha na informalidade e quando necessita de algum dos benefícios da Previdência Social, tem o seu pedido de benefício negado pelo INSS em razão da falta de documentação para comprovar a carência e a qualidade de segurado, ou mesmo a documentação incompleta, o que faz com que o INSS negue o requerimento do benefício. Então, o pequeno agricultor é o que chamamos de segurado especial. Por que segurado especial? Porque ele não precisa contribuir mensalmente para a Previdência Social. Embora ele possa contribuir mensalmente, ele pode até pagar através do carnezinho, mas não é necessário, não é exigido que ele contribua mensalmente. Porque o segurado especial, o pequeno agricultor, o agricultor familiar, ele trabalha para o sustento e vende as sobras de sua produção lá no final da safra. Por isso, não é exigível que ele contribua mensalmente. Ele contribui quando ele vende a sua produção, no final da safra ou das safras. Dependendo da cultura, pode-se fazer 2, 3 ou até 4 culturas durante o ano. Então, por isso, ele contribui apenas quando vende a sua produção. É descontado um pequeno valor, uma pequena porcentagem em cima da venda de sua produção. Por isso o nome de segurado especial, que é diferente dos demais contribuintes da Previdência Social. Os empregados, por exemplo, é descontado de seu salário mensalmente. Os contribuintes individuais pagam mensalmente também as suas contribuições. O segurado especial, não. Nós falamos também em cumprir a carência. O que é a carência? A carência é o tempo entre a primeira contribuição até o fato gerador do benefício, até quando o segurado necessita de um dos benefícios da Previdência Social. Quando ele começa a contribuir, ele tem que cumprir essa carência. Existe uma carência diferente para cada benefício. Não é a mesma carência para todos. Então ele tem que cumprir essa carência, esse tempo de contribuição, para que ele tenha o direito ao benefício. Como exemplo, o auxílio-doença são 12 meses de contribuições, exceto algumas doenças que não se exige o cumprimento da carência. A aposentadoria por idade rural são 180 meses, que equivalem a 15 anos de contribuições nos últimos anos, quando o segurado completa a idade para a aposentadoria, no caso do segurado especial. E como falamos, o pequeno agricultor, o agricultor familiar, segurado especial, muitas vezes tem a dificuldade em comprovar que cumpriu essa carência, comprovar que ele é segurado da Previdência Social dentro desse período mínimo exigido para que ele tenha direito ao benefício. Muitas vezes ele não tem documentação de terras, não tem contratos com terceiros, contratos podem ser de arrendamento, parceria ou comodato, e também muitas vezes não tem notas fiscais de vendas da produção, que são documentos importantíssimos, em que o INSS dá muita ênfase a esses documentos. Embora exista um rol de documentos que podem servir, que servem como prova da atividade rural. Eles estão lá no artigo 106 da Lei 8.213 de 91. É um rol exemplificativo, mas lá contém uma série de documentos
que servem como prova da atividade rural. Os contratos, as notas fiscais de produtor rural, as notas de entrega da produção em cooperativa agrícola, esses são documentos, entre outros, lá do artigo 106, são vários, esses são documentos plenos, são provas plenas. Entretanto, existem aqueles documentos que chamamos de início de prova material, que estão lá no artigo 54 da Instrução Normativa 77 de 2015, que chamamos de início de prova material. Temos as provas plenas, que são provas cabais, que estão no artigo 106 da Lei 8.213 de 91 e no artigo 47 da IN 77 de 2015, e os inícios de provas, que estão no artigo 54 da IN 77 de 2015, já atualizada. Esses documentos servem como início de prova. Você pode apresentar 2, 3, 4 ou mais desses inícios de provas, quanto mais, melhor, que poderá ser corroborado com uma prova plena, ou então corroborado com prova testemunhal. Apenas os inícios de provas não comprovam por si só a atividade rural do pequeno agricultor, mas se corroborados com uma ou mais provas plenas, aqueles documentos lá do artigo 106, ou mesmo com prova testemunhal, aí sim, aí eles têm um valor probatório, digamos assim, ratificados, um valor probatório ratificado pelos outros documentos plenos ou por testemunhas. E assim comprova-se a qualidade de segurado especial, bem como a carência mínima cumprida. Portanto, meus amigos, em que pese os contratos de arrendamento, parceria ou comodato e notas fiscais serem documentos importantíssimos, documentos que o INSS dá maior atenção no conjunto probatório, você, caso não tenha todas as notas, contratos, ou não tenha nenhum contrato ou nota fiscal, você não deve se desesperar, em razão dos documentos que servem como início de provas, que você poderá ratificar testemunhalmente ou com um ou mais documentos que seja considerado como prova plena. E entre esses documentos que servem como início de provas estão certidão de casamento, desde que esses documentos conste a profissão de agricultor. Então, certidão de casamento, constando a profissão de agricultor, certidão de nascimento dos filhos ou do próprio segurado, constando a profissão de agricultor, prontuário médico do posto de saúde ou ficha de atendimento em casas hospitalares, em plantões, que conste lá a sua profissão, documento escolar. Embora alguns documentos não conste a profissão, mas desde que eles indiquem que a pessoa é agricultor, serve como início de prova. Tem que constar a profissão como agricultor ou indicar, pelo menos, que ele é agricultor. Indicar como? Por exemplo, o boletim ou histórico escolar. Não consta, via de regra, a profissão do segurado, ou no caso, quando é um boletim escolar de um filho, não consta a profissão do pai. Mas, se a escola é uma escola em zona rural, isso indica que o segurado, a pessoa, é agricultor, pois lá na zona rural, predominantemente, a profissão das pessoas é a agricultura. O título eleitoral, embora não conste a profissão, mas se a pessoa vota em zona rural, isso significa, isso indica que ele exerce atividade rurícola. Entre esses documentos, há uma variedade de documentos também que servem como início de prova, como, por exemplo, cadastro em lojas. Nos cadastros estão a sua qualificação, comprovante de pagamento do sindicato rural, anuidade, mensalidade do sindicato rural,
Se você participou em algum processo administrativo ou judicial ou inquérito policial e lá contém a sua qualificação como agricultor, uma cópia desse processo servirá como início de prova material. Publicações em livros, revistas, também serve como início de prova. Certidões religiosas, certidão de batismo, de crisma, primeira Eucaristia, casamento religioso. Se você foi padrinho em algum batizado, essas certidões ou lembranças também servem como início de prova. Se a igreja é lá da zona rural, isso é uma indicação que você mora, que você reside no meio rural e assim exerce atividade rurícola. Por isso, vai um recado, meus amigos. Quero chamar a atenção de você, agricultor, para o que eu vou te falar agora. É muito importante que você fique atento quanto à sua qualificação nesses documentos. Eu tenho visto muitas certidões de nascimento que não vem constando a profissão dos pais, principalmente essas feitas dentro do próprio hospital onde nasce a criança. É muito importante que você exija que seja colocada a sua profissão de agricultor, se você realmente é agricultor. Porque afirmação falsa, como sabemos, é crime. Então, se você realmente é agricultor, você tem o direito de exigir que seja colocada a sua qualificação e a sua profissão como agricultor nesses documentos, nas certidões de nascimento de filhos, certidão de casamento, no prontuário médico do posto de saúde, no cartão de vacinação, prontuário odontológico. Você tem o direito e deve exigir que seja colocada a sua qualificação como agricultor, se você é agricultor. Pois nos prontuários médicos, principalmente antigos, muitas vezes está em branco lá no posto de saúde. Então, você pode verificar, pode pedir para a enfermeira-chefe da unidade verificar como está lá a sua qualificação. E se não está constando como agricultor, está em branco, você pode apresentar algum documento para a unidade de saúde, comprovando que você é agricultor. Caso eles não te conheçam, se conhecerem, beleza, você pede para que seja constado no documento que você é agricultor. Você não tem ideia da importância disso. Esse documento poderá te salvar no futuro, salvar o seu benefício, a sua aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte, seja lá o que for. Caso você não tenha aquelas provas cabais, notas fiscais, contratos, etc. Então, esses inícios de provas poderão te salvar, desde que indiquem a sua profissão. Então, reforçando mais uma vez, exija que nos seus prontuários médicos, certidões de nascimento de filhos, certidões de casamento, conste a sua profissão, faça constar a sua profissão como agricultor, como lavrador. Isso é muito importante. No futuro, esse documento poderá salvar o seu benefício. É claro que toda a documentação não significa que o INSS vai conceder o seu benefício, pois existem vários fatores. E além dos documentos, deve ser apresentado a autodeclaração de trabalhador rural, de acordo com a documentação. Aí o INSS vai fazer análise e vai decidir se defere ou indefere o seu benefício. Porém, você tendo toda essa documentação, as provas plenas e os inícios de provas materiais, caso o INSS negue injustamente o seu benefício, você poderá ingressar tanto com um recurso administrativo como uma ação judicial. O recurso administrativo, se for por algum erro banal aí do servidor do INSS, até que pode ser viável. Porém, se o INSS não reconheceu o seu tempo rural, ou qualquer outro requisito que você não tenha conseguido comprovar com a documentação, aí você poderá ingressar com uma ação judicial.
procura um advogado de sua confiança, um advogado previdenciarista, e ingressa com uma ação judicial, onde você irá apresentar o que você entender por prova plena e os inícios de provas materiais, que poderão ser corroborados com testemunhas lá na via judicial, e assim você comprovar sua qualidade de segurado especial. As testemunhas preencherão as lacunas. Os inícios de provas indicarão que você é agricultor, indicarão alguns períodos, e as testemunhas preencherão as lacunas, complementarão esses documentos. E assim, na via judicial, você terá, desde que você realmente tenha o direito, você terá o seu benefício concedido. Por isso, eu recomendo que você procure um profissional previdenciário, um advogado previdenciarista, de preferência, para te orientar, desde quando você vai já fazer o requerimento administrativo no INSS, para que você seja orientado quais os documentos que servem como prova da atividade rural e quais os documentos que poderão servir como início de prova, bem como o preenchimento da autodeclaração, de acordo com a documentação, de acordo com o exercício da sua atividade rural, para que você não cometa erros. Muitas vezes pode acontecer do segurado cometer erros, preencher a autodeclaração errada ou apresentar documentos errados, documentos que às vezes contêm algum erro quando da sua emissão, que pode até atrapalhar o seu benefício. Então, por isso é importante a ajuda de um profissional, desde a via administrativa, para que você apresente a documentação certa. E caso a documentação não seja completa e o INSS, por algum motivo, negue o seu pedido, às vezes por falta de comprovar um ano, uma nota fiscal, um contrato registrado, coisa assim, o INSS nega o benefício, o que é injusto. Mas você já tendo uma boa documentação reunida, tendo um profissional, um advogado te acompanhando, você poderá ingressar com uma ação judicial e pleitear lá na via jurisdicional o seu benefício. Espero que eu tenha te ajudado com essas orientações. O objetivo principal deste vídeo foi te orientar quanto aos inícios de provas materiais, que muitas vezes não é dado valor a esses documentos, muitas vezes é jogado fora. O agricultor muitas vezes foca apenas em documentos de terras e notas fiscais da entrega da produção, mas não é só esses documentos. Então o objetivo foi te orientar a importância dos demais documentos. Tudo que puder indicar a sua profissão de agricultor serve como início de prova. E por isso você deve fazer constar a sua profissão nesses documentos. Então fica aí a dica, fica aí o alerta. Embora eu não citei todos os documentos, porque o rol é muito grande, tanto da prova plena, lá do artigo 106 da Lei 8.213 de 91, você poderá até pesquisar no Google, como o artigo 54 da IN 77 de 2015, que está o rol exemplificativo dos inícios de provas materiais. Ali contém alguns documentos, mas são exemplificativos. Podem ter mais. Tudo que indicar que você é agricultor serve como início de prova material. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, ativar o sininho, para que você seja informado quando surgir novos vídeos aqui no canal. Também é importante que você deixe a sua curtida, deixe o seu joinha, deixe um comentário, pode ser até sugerindo algum tema, colocando alguma dúvida sua. Isso é importante, isso fará com que o vídeo circule mais e também outras pessoas tenham acesso aos nossos vídeos. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe.